Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 5, Cura e Integridade. Vamos continuar a seção 3, o Guia para a Salvação. Parágrafo 7. O Espírito Santo é o mediador entre as interpretações do ego e o conhecimento do Espírito. Sua capacidade de lidar com símbolos faz com que ele seja capaz de trabalhar com as crenças do ego em sua própria linguagem. Sua capacidade de olhar para o que está além dos símbolos na eternidade torna-o capaz de compreender as leis de Deus pelas quais ele fala. O Espírito Santo pode, portanto, desempenhar a função de reinterpretar o que o ego faz, não pela destruição, mas pela compreensão. A compreensão é luz, e luz conduz ao conhecimento. O Espírito Santo está na luz porque ele está em ti, que és luz. Mas tu mesmo não tens conhecimento disso. Portanto, é tarefa do Espírito Santo reinterpretar-te a favor de Deus. O Espírito Santo, ele vai reinterpretar o que o ego faz. Ou seja, ele vai ver que tudo aquilo que é feito na ilusão nunca foi possível. Portanto, ele irá nos reinterpretar, ou seja, pensamos que somos esse corpo, aprendemos muitas crenças através desse corpo e agora ele vai reinterpretar o nosso aprendizado a partir do aprendizado de Deus, a partir do conhecimento. Então ele olha além de toda a ilusão do ego. E assim nós, em unidade com essa mente, quando nos alinhamos nesta nossa mente real, vamos reinterpretar tudo aquilo que aprendemos a partir de uma perspectiva de unidade. 8. Não podes compreender a ti mesmo sozinho. Isso é assim porque não tem significado à parte do teu lugar de direito na filiação. E o lugar de direito na filiação é em Deus. Essa é a tua vida, a tua eternidade e o teu ser. É isso o que o Espírito Santo te lembra. É isso que o Espírito Santo vê. Essa visão assusta o ego, porque é tão calma. A paz é o maior inimigo do ego, porque, de acordo com a sua interpretação da realidade, a guerra é a garantia da sua própria sobrevivência. O ego vem a ser forte na discórdia. Se acreditas que há discórdia, vais reagir de forma perversa, pois a ideia de perigo entrou em tua mente. A ideia em si mesma é um apelo ao ego. O Espírito Santo é tão vigilante quanto o ego ao chamado do perigo, opondo-se ao perigo com a sua força, assim como o ego o recebe com boas-vindas. O Espírito Santo neutraliza essas boas-vindas, dando boas-vindas à paz. A eternidade e a paz estão tão intimamente relacionadas quanto o tempo e a guerra. Não podemos nos compreender sozinhos, porque separados não somos a nossa real essência. A nossa essência real é em Deus. E vai ser sempre isso que o Espírito Santo vai nos lembrar. E toda vez que nos lembramos disso, a paz é imediata. E a paz assusta o ego, porque a sua visão é de dualidade, é de discórdia, de guerra. O nosso treino é ver essa dualidade, essas discórdias que temos nesse mundo e neutralizá-las. Ou seja, não nos identificarmos com elas, lembrando da nossa real identidade. E é por isso que essa mente corrigida está a todo instante nos lembrando da nossa realidade. E quando aprendemos a neutralizar todas as discórdias, tudo que nos afasta da nossa real identidade, sentimos a paz imediatamente. É como se disséssemos: estou vendo, estou sentindo isto aqui, mas eu sei que essa não é a minha realidade. Eu sei que a minha realidade não sente raiva, não sente ódio, não sente discórdias. Portanto, tudo isso que está aqui
é algo passageiro que não tem significado na realidade. E com isso não negamos nada, somente acolhemos e relembramos da nossa verdade. 9. O significado da percepção é derivado dos relacionamentos. Aqueles que aceitas são os fundamentos das tuas crenças. A separação é apenas um outro termo para a mente dividida. O ego é o símbolo da separação, assim como o Espírito Santo é o símbolo da paz. O que percebes nos outros, estás fortalecendo em ti mesmo. Podes permitir que a tua mente perceba de modo equivocado, mas o Espírito Santo permite que a tua mente reinterprete as tuas próprias percepções equivocadas. E já falamos que o nosso treino é perceber o outro na unidade, porque tudo que vemos fora estamos fortalecendo em nós mesmos. Assim como vemos a nós mesmos, vemos também o nosso próximo. Nós podemos permitir perceber equivocadamente. Fomos muito habituados a perceber tudo de forma equivocada, mas no momento que aprendemos que o Espírito Santo ele vê tudo de uma maneira só e tudo na unidade, toda vez que percebemos um equívoco, no mesmo instante podemos corrigi-lo na mente. 10. O Espírito Santo é o professor perfeito. Ele usa apenas o que a tua mente já compreende para te ensinar que não a compreendes. O Espírito Santo pode lidar com um aluno relutante sem ir contra a mente do aluno, porque parte dela ainda é a favor de Deus. Apesar das tentativas do ego de ocultar esta parte, ela ainda é muito mais forte do que o ego, embora o ego não a reconheça. O Espírito Santo a reconhece perfeitamente, porque é a sua própria morada, o lugar na mente onde ele está em casa. Tu também estás em casa nesse lugar, pois é um lugar de paz, e a paz é de Deus. Tu, que és parte de Deus, não estás em casa, a não ser na sua paz. Se a paz é eterna, só estás em casa na eternidade. O Espírito Santo é o professor perfeito. Ele pega tudo o que aprendemos e reinterpreta a maneira da unidade. E todos temos o Espírito Santo em nós. É a parte da nossa mente que não tem como negá-la. Ela pode ser ocultada, mas não negada. A partir do momento que decidimos por ela, ela é muito mais forte do que o ego. Mas depende de nós ativar, escolher por esta parte da nossa mente. 11. O ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Corrige e aprende, e ser aberto ao aprendizado. Tu não fizeste a verdade, mas a verdade ainda pode libertar-te. Olha como o Espírito Santo olha e compreende como ele compreende. A sua compreensão olha de volta para Deus em memória de mim. Ele está em comunhão com Deus sempre e ele é parte de ti. Ele é teu guia para a salvação, porque guarda a memória de coisas passadas e por vir e as traz ao presente. Ele mantém esse contentamento de modo gentil em tua mente, pedindo apenas que tu o aumentes em seu nome, compartilhando-o para aumentar a sua alegria em ti. O Espírito Santo nos ensina através dos opostos. Enquanto estamos na dualidade, ele nos ensina a ver o que não é e sempre nos lembrar do que é. Ele é o nosso guia para a salvação. E a melhor maneira de ativarmos esse guia em nós é compartilhando. Para compartilhar o Espírito Santo, é usar uma visão una, é ver tudo aquilo que você está na sua mente, todas as discórdias, todos os problemas,
tudo que você passa no seu dia e chamar essa mente e dizer: Espírito Santo, minha mente certa, minha mente corrigida, como eu posso olhar para isso de uma forma una? Se aquiete e sinta a resposta. Sempre temos essa resposta em nós. E logo estaremos juntos para lermos a próxima sessão.